24. A gente vai ler do versículo 3 ao versículo 14. A palavra de Deus está projetada aí, você abra também sua Bíblia aí, no seu celular, a sua Bíblia de papel, para poder acompanhar a leitura, que diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém. Será, irmãos, que estamos chegando ao fim do mundo? Será que, afinal de contas, o mundo terá um fim? E se tiver, como é que seria esse final do mundo? Será que o mundo vai acabar pela destruição da natureza, o aquecimento global? Será que uma guerra atômica entre Estados Unidos e Rússia levaria ou levará ao final do mundo? Ou será que os computadores assumirão o controle e destruirão a humanidade? Ou um asteroide vindo do céu destruirá o nosso planeta? Então, de tempos em tempos, esse assunto do final do mundo, ele se torna a pauta da nossa sociedade. Filmes e séries mostram para a gente diversas versões, né? Você pode até escolher o seu final do mundo preferido. Ocorre que em nossa cultura atual, esse assunto, ele sempre é visto como uma desgraça. Uma coisa muito ruim, provocada ou pelos problemas que o homem gera, ou por guerras, ou por questões tecnológicas, ou por alguma coisa ou alguém que vem do espaço. O grande lance da humanidade nessa cultura é a gente evitar a todo custo o final do mundo, né? Não queremos o fim. Então, qualquer tipo de conversa séria sobre isso vai passar por a gente, enquanto cidadão, ou empresa, ou instituição, ou governo, né? O que nós podemos fazer hoje para evitar que o mundo acabe? Para a gente deixar o mundo para os nossos netos, bisnetos e por aí vai. Porque, no fundo, o que queremos é continuar com este mundo. Ainda que existam pessoas morrendo de fome,
outras sendo exploradas, milhões sofrendo com violência e diversos problemas. A nossa proposta é manter o mundo. Não queremos o fim. E a nossa única esperança para que o fim não aconteça é contar com a sorte e com a responsabilidade do ser humano. Então não parece uma expectativa muito promissora. O Evangelho, irmãos, nos mostra uma outra perspectiva. A última frase do texto que lemos vai dizer aí: e então virá o fim. Essa é a primeira verdade do Senhor para as nossas vidas nesse dia. Realmente haverá um fim. E essa é uma excelente notícia. Graças a Deus, terá um fim. O Evangelho é a boa notícia do fim. Deveríamos celebrar, comemorar. Glória a Deus, aleluia, porque teremos um fim. Ter um fim significa que haverá um fim para a maldade, haverá um fim para a violência, haverá um fim para as doenças, haverá um fim para a angústia da alma, um fim para o sofrimento humano. Um dia o pecado chegará ao fim, a morte chegará ao fim. Um dia todas as tristezas e dores do mundo chegarão ao fim, a maldade em todas as suas formas chegará ao fim. Porque tudo que nos separa de Deus, toda rebelião contra o Criador, chegará ao fim. Toda incredulidade, idolatria, superstição, opressão espiritual chegará ao fim. Por isso, haver um fim é uma excelente notícia. Por outro lado, o fim é uma boa notícia porque ele nos leva ao início. Como assim? É o fim, é o início? Jesus vai dizer aí que o que antecede o fim, note bem, são como dores de parto. Parto de quem? Quem vai nascer desse parto? Um novo mundo, uma nova vida, novos céus e nova terra. Quando o Senhor declarar: eis que faço novas todas as coisas. Então, querido irmão, Deus está criando um mundo novo a partir do velho. Por isso, Ele entrou nesse mundo. O Filho de Deus veio a este mundo. Primeira missão de Jesus é acabar com o mundo. É dar fim a ele, conforme nós o conhecemos, para que a partir dele possa nascer um novo, que é a renovação deste. De forma que o fim, irmão, irmã, é motivo de esperança, expectativa. Ser cristão é torcer pelo fim. Porque, de uma maneira muito sincera e honesta, nós podemos admitir a nossa angústia em relação a esse mundo e a incapacidade do ser humano de tornar este mundo paraíso. Nós não apostamos as nossas fichas na sorte, muito menos no ser humano. Colocamos a nossa fé e esperança nas promessas do Criador, aquele que criou todas as coisas, que irá transformar todas as coisas. E Jesus é a garantia de que o fim não será o final. A morte de Jesus na cruz, em sua ressurreição, encontramos a manifestação do fim e também do começo. Pela morte do Filho de Deus na cruz, temos em operação o fim do pecado, o fim da condenação espiritual, o fim da maldição que era contra nós, o fim da opressão maligna, o fim das forças do mal que nos aprisionam longe de Deus.
pela ressurreição de Jesus, ao terceiro dia, inicia-se uma nova realidade. O primeiro dia da semana, como esse, há 2000 anos atrás, celebrou não apenas o início de uma nova semana, mas o início de uma nova criação. A realidade em que a morte foi derrotada pela vida, em que os mortos espiritualmente podem ressuscitar para uma nova vida com Deus, uma comunhão com Deus que não termina na morte, porque a morte não pode nos separar do amor de Deus, a certeza de que os mortos fisicamente um dia ressuscitarão para a plenitude da vida eterna, em um corpo semelhante ao de Jesus. Por essa razão, o Novo Testamento, ou no Novo Testamento, o fim desta era, o fim deste mundo, ele está associado à segunda vinda de Jesus. Note que os discípulos conectaram esses dois assuntos na pergunta. Eles perguntam assim: qual é o sinal, ou qual será o sinal da tua vinda e da consumação da história? Não esperamos simplesmente o fim. Esperamos a vinda de Jesus. E aí a minha impressão, é que os evangélicos, de modo geral, acabam falando muito mais, ou enfatizando muito mais, a alma que vai para o céu, ou a conversa do arrebatamento da igreja, do que a segunda vinda de Jesus, o que não é a ênfase do Novo Testamento. Para o escândalo de alguns, a esperança do Novo Testamento não é a igreja ir para o céu. A nossa expectativa é a descida do céu. Esperamos o Cristo que vem. A nova Jerusalém que desce do céu. O Jesus que voltará no mesmo corpo que ele ressuscitou. Uma vida corpórea, física. Por isso o Apocalipse afirma que nesta vinda todo olho verá. Então não será uma vida secreta apenas para os crentes, até os incrédulos verão e temerão. Uma vinda triunfante. E é nesse contexto que se encaixa o arrebatamento da igreja. É a festa de boas-vindas. É a noiva celebrando finalmente o casamento com o seu noivo. Na época do Novo Testamento, eram os súditos que iam às portas da cidade para saudar a chegada do rei, do imperador. Então, desde Abraão, desde Gênesis 12, a esperança do povo de Deus não é sair da terra, mas herdar a terra. O tempo do fim, para nós, é o tempo da concretização dessa promessa. Faz parte das bem-aventuranças que lemos no domingo passado. Os mansos herdarão a terra. A plenitude do que Jesus iniciou no seu ministério. Por isso chamamos esse evento de segunda vinda. Porque a primeira vinda foi o ministério que Jesus desenvolveu aqui na terra. Ele se encarnou, fez milagres, ensinou, libertou pessoas, morreu na cruz, ressuscitou. Após a ressurreição, esse Jesus foi visto, tocado pelos discípulos. Jesus comeu com eles. E esse Jesus ressurreto foi exaltado pelo Pai aos céus. E ele está hoje ao lado de Deus Pai. E um dia ele voltará da mesma forma que ele ressuscitou, no mesmo corpo. Ele ressuscitou para que nós, os que cremos nele, na sua vinda, ressuscitemos com corpos transformados, para vivermos em um mundo transformado. Portanto, diante desse cenário, olhar o fim como alguma coisa boa
é que os discípulos perguntam: Jesus, quando vai ser? Quais serão os sinais? Como é que a gente vai saber? Será que já está chegando? Compreende? É uma mentalidade de quem quer que o fim chegue. Porque o fim é o melhor. É algo que fica muito claro no Novo Testamento. E a gente precisa entender que esse fim faz parte da agenda de Deus. Não nos cabe conhecer a data. Atos capítulo 1, quando justamente Jesus, após a sua ressurreição, está se preparando para ascender aos céus, os discípulos lhe fazem uma pergunta parecida com essa. Pergunta assim: Senhor, vai ser esse o tempo, né? É agora, está chegando o tempo da plenitude? E a resposta de Jesus para eles foi muito importante. Não vos compete. Isto é, em outras palavras, né? Não é da conta de vocês. Tempo ou época. Conhecer os tempos e as épocas. Nesse mesmo capítulo 24, no versículo 36, Jesus vai dizer: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, queridos, quando se trata de falar sobre o final dos tempos, não é da nossa responsabilidade calcular o tempo. Essa não é a nossa missão, não é a missão da igreja. Jesus não instituiu o ministério da cronologia. Qualquer tipo de especulação sobre quando Jesus vai voltar é uma heresia. E ao longo da história, né, de tempos em tempos, toda hora aparece alguém fazendo uma determinada previsão. Isso sempre acaba trazendo escândalo, trazendo divisão na igreja, trazendo sérios problemas. E aí você vai dizer: pastor, ok, a gente não sabe a hora, mas tem os sinais. Então, preste atenção no que Jesus quer dizer com os sinais. Ele começa respondendo aos discípulos dizendo, a primeira frase que ele vai dizer: não se deixem enganar. Muitos virão em meu nome, e até irão dizer: eu sou o Cristo. Aí depois ele vai dizer: olha, haverá guerras, rumores de guerras. E ele conclui com uma observação que é muito importante. Então, pessoas que se declaram sendo Cristo, pessoas que se dizem em nome de Jesus, guerras, rumores de guerras, e ele vai botar assim: mas não é o fim. Não será o fim. Nação se levantará contra nação, fomes, terremotos, catástrofes. E isso tudo é apenas o início, diz o texto, o início do que ele chama de dores de parto. Então você precisa reparar no que Jesus não disse. Jesus não disse aos discípulos alguma coisa assim: olha, fiquem ligados nos sinais. Vocês precisam prestar atenção, ó, quando começar esse papo de guerra, rumor de guerra, catástrofe, é porque eu estou chegando. Ao contrário. O que Jesus está dizendo é: não achem que estes acontecimentos são sinais da minha vinda. Não se deixem enganar, não se iludam. Só porque as coisas estão ficando ruins, não quer dizer que o final dos tempos está chegando. Quem faz isso são os falsos profetas. E acabam enganando pessoas, desviando pessoas da verdade do Evangelho. Porque tragédias, irmãos, fazem parte dessa realidade que vivemos, pecaminosas. Veja, quantas guerras e calamidades e catástrofes o mundo já não presenciou. Então, Jesus nos alerta a não ficarmos calculando a sua vinda a partir do que os nossos olhos estão vendo.
Tampouco nós devemos nos assustar ou nos angustiar, achando que o mundo vai acabar e Jesus não vai voltar. Repare na frase final do verso 6, uma expressão muito importante. Ele vai dizer, é necessário que tais coisas aconteçam. Necessário por qual razão? Essa expressão, ela é usada no Novo Testamento para indicar que algo faz parte do plano de Deus. Então, é necessário porque, segundo a vontade de Deus, isso vai acontecer. Fiquem tranquilos, Jesus está dizendo. Não se desesperem. Estas coisas fazem parte da agenda de Deus. Está no cronograma dele. Literalmente é como se estivéssemos dentro de um parto cósmico. E o universo inteiro sofre as contrações. A natureza, a humanidade. O parto é o meio para ver o nascimento. E desde Gênesis 3, partos são experiências dolorosas. Então, precisamos aprender, irmãos, a amadurecer como cristãos e como igreja, e não a cada novo acontecimento, a cada coisa diferente, não ficar olhando e dizendo, olha aí, está vendo? Jesus está voltando, hein? Pandemia, Jesus está voltando. Ó, inteligência artificial, Jesus está voltando. Guerra na Ucrânia, Jesus está voltando. Aquecimento global, está na hora, hein? Vai ser daqui a pouco. Então, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo. Jesus virá no tempo certo. Não fomos orientados por Jesus a ficar apontando para os acontecimentos e dizer, olha, está aqui, está lá, está chegando. Cada época tem os seus sinais, cada lugar tem os seus sinais. E, em certo sentido, tudo é sinal. Nosso papel não é da nossa conta, a nossa competência não é calcular tempos ou épocas. Até porque, como ele vai dizer aqui no versículo 42, mais à frente, eu queria que você prestasse atenção, né? Aqui nesse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, vigiem, por quê? Vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E aí ele explica. Entendam bem, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, assaltada. Por isso, Jesus conclui, vocês também precisam ficar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora. Qual hora que ele virá? A hora que todo mundo tiver, agora, vai ser, é esse momento. Não. Na hora em que vocês menos esperam. Então Jesus compara a vinda dele à chegada de um ladrão na casa, né? Imagine se você fosse avisado com antecedência da hora de um assalto, né? Imagine você lá, o bandido te mandar uma mensagem dizendo, ó, prezado fulano de tal, vem por meio desta lhe informar que na próxima quarta-feira, às 20 horas aproximadamente, eu e meus companheiros iremos adentrar a sua residência para lhe subtrair alguns pertences. Né? Seria uma bênção. Né? Então, a gente é exortado a vigiar, por quê? Porque não sabemos a hora. Nunca vamos saber. Então, na verdade, é o inverso. O alerta de Jesus vai no sentido contrário. Quanto menos a gente estiver prestando atenção, então o problema talvez não sejam as guerras, as catástrofes e calamidades. O problema talvez é quando está tudo bem. O problema é quando sua família está bem, você está com saúde, dinheiro no bolso, as coisas estão funcionando. Talvez
seja nesse momento que você deva olhar e se preocupar. Será que eu estou pronto para a vinda de Jesus? Não vamos saber nem a hora da vinda de Jesus, nem a hora da nossa morte. Por isso a gente é confrontado com a pergunta: estamos prontos para nos encontrar com o Senhor? A nossa função não é calcular o tempo, mas se preparar para o encontro com Cristo. E aí é que a gente vai entender tudo que Jesus está falando aqui nesse texto. Jesus nos oferece algumas recomendações sobre como nós devemos nos preparar. Em primeiro lugar, devemos nos preparar cuidando ou tendo cuidado com as falsas respostas. Veja, a palavra engano aparece 3 vezes no texto. De tempos em tempos, Jesus vai dizer, aparecerão pessoas se apresentando como Cristo. Isto é, a palavra Cristo significa Messias, que por sua vez significa Salvador. Então, de tempos em tempos, aparecem pessoas, coisas, instituições, dizendo, olha, eu sou a salvação. É outro papo que o crente adora, né? Será que fulano é o anticristo? Será que isso ou aquilo é a marca da besta? O que Jesus quer dizer, queridos, é que desde a época dele, desde a época dos apóstolos, surgem falsos messias, falsos salvadores, falsas salvações. O imperador romano da época de Jesus, por exemplo, um dos títulos que ele usava era o título Salvador. Então, o Evangelho, irmãos, é mais simples do que a gente imagina. Então, ao invés de a gente ficar buscando identificar ou descobrir quem vai ser, o que Jesus nos aponta é que o mundo oferece para a gente falsas respostas ao nosso problema existencial. Então, existe uma angústia, um desajuste que está na base da crise da humanidade. Todo mundo sabe que tem alguma coisa errada com o mundo. Todo mundo sabe que tem alguma coisa errada com o ser humano. O ser humano reconhece que existem problemas, porém, ele dá outro nome para o problema e oferece outras soluções. A Bíblia chama o problema de pecado, rebelião contra o Criador. E nos oferece a solução em Jesus. O mundo oferece outras. O que Jesus quer dizer é, não se iluda. Não se iluda com as soluções messiânicas que prometem acabar com todos os problemas, né? Então, estamos aí na nossa melhor época do ano, a época das eleições. Então, falsos cristos são líderes e sistemas políticos que se apresentam como a solução. Candidato X, partido Y, programa Z. Às vezes, os falsos cristos vêm da ciência e da tecnologia, né? É aquela história, o avanço da ciência vai curar todas as dores, doenças e problemas da humanidade. Às vezes, é um líder religioso, é um movimento, uma instituição religiosa. E uma das características dos falsos cristos é que seus adeptos sempre os apresentam como inquestionáveis. Então, é aquela pessoa que é incapaz de dizer, por exemplo, os defeitos do seu político, da ideologia que defende. É a ciência que se apresenta como a verdade absoluta, que não admite críticas, até ser desmentida pela próxima descoberta científica. Os líderes que se apresentam como autoridades absolutas e não admitem qualquer questionamento, porque os errados são sempre os outros.
Mas também acontece, queridos, de nós criarmos os nossos cristos. Quando achamos que um relacionamento amoroso, um trabalho, um projeto, um novo hábito, alguém, alguma coisa, vai ser a solução de todos os nossos problemas. Infelizmente, às vezes nós somos enganados, às vezes nós mesmos nos enganamos. O único Cristo verdadeiro é Jesus. A solução que a sua vida precisa está em Jesus. O Evangelho é a apresentação de quem é Jesus e do que Ele fez por nós. Por meio do Evangelho, Deus restaura a nossa alma, nos reconcilia com Ele, nos faz nascer de novo, nos dá vida nova, um novo caminho. Em Jesus experimentamos o fim e o começo. O fim de uma existência perdida sem Deus, de uma existência sem esperança, sem comunhão com o Criador. O início de uma nova vida, cheia de graça, amor, na presença do Espírito. Se estamos em Jesus, estamos prontos para o fim. Será que você está pronto? Cuidado com os falsos cristos. Segunda preparação, queridos, para o fim, envolve a perseverança. Jesus diz que os sinais do fim, ou entre os sinais do fim, estão as perseguições. Então, veja, além das catástrofes, das calamidades, que atingem o mundo em geral, né, todo mundo, há perseguições específicas direcionadas contra os discípulos de Jesus. Ele vai dizer, veja essa frase, vocês serão odiados por causa do meu nome. Então é um conjunto assim, desanimador. Por isso o alerta da perseverança. Por quê? Enquanto o fim não chega, lutamos para que as dificuldades da vida não desanimem a nossa fé. Esse é o seu desafio. A nossa questão não é saber quando Jesus vai voltar. A pergunta é, será que nós permaneceremos firmes até lá? Será? Então, veja, é como se Jesus estivesse colocando os nossos desafios em círculos assim concêntricos, né? Então, primeiro, um círculo mais externo, que trata das tragédias que atingem a humanidade de modo geral, né? O mundo sofre, a gente sofre, né? Você tem, por exemplo, uma catástrofe natural, todo mundo sofre. O segundo círculo vai estreitando, trata da perseguição específica contra os discípulos de Jesus, ou seja, ações de hostilidade da sociedade, do mundo, contra a igreja. Mas tem um terceiro ciclo que a gente às vezes não nota. As dificuldades que surgem dentro da própria igreja. Então, nos dois anteriores, a gente está falando do mundo contra a igreja. Nesse, a gente está falando de problemas que surgem dentro da própria igreja. Versículos 10, 11 e 12. Falam de situações que acontecem entre os seguidores de Jesus. Quando Jesus fala de escândalo, traição, ódio de uns aos outros, ele está se referindo a pessoas que até então se apresentavam como cristãs. Deixam a fé e se tornam inimigas do cristianismo e dos cristãos. Quantas pessoas nós não conhecemos nessa situação? Gente que um dia esteve na igreja e hoje não só saiu da igreja, mas vive para falar mal da igreja e dos cristãos. Quantas pessoas que nós conhecemos como cristãos que literalmente nos traíram, nos machucaram, nos ofenderam, nos prejudicaram. Pareciam irmãos, mas eram lobos disfarçados de ovelhas.
E Jesus continua que dentro da igreja vai se levantar falsos profetas. Quantas seitas, instituições manipuladoras, tóxicas, que nada tem a ver com o Evangelho, são lideradas por pessoas que um dia estiveram dentro de nossas igrejas. E aí Jesus conclui, e a gente também conclui, com essa última ênfase, que é uma frase muito importante, que a gente despreza nesse papo de fim do mundo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Veja, Jesus não está se referindo ao mundo. Aqui ele está se referindo aos crentes. Crentes que, diante de tantas tribulações, deixam de perseverar no amor de Deus. Diante da iniquidade que se multiplica, né? Então veja, por se multiplicar a iniquidade, por aumentar exponencialmente a maldade, de modo que, para onde você olha para o mundo, maldade, você olha para vizinhos, pessoas próximas, maldade, você olha para a igreja, maldade. Então, quando eu vejo uma maldade quase onipresente, o que isso causa? É uma relação de causa e efeito. O que isso gera no meu coração? Esfriamento do amor. Crentes que vão se esfriando, desanimando. E é com isso que você deveria se preocupar. A pergunta que devemos fazer não é se Jesus vai vir amanhã ou daqui a 1000 anos. A pergunta é, será que o meu amor pelo Evangelho está se esfriando? Será que o meu compromisso com o reino de Deus está enfraquecendo? É aí que entra a exortação à vigilância. Devemos vigiar, não sobre o que está acontecendo no mundo. Devemos vigiar o que está acontecendo em nosso coração. Porque o amor de muitos está se esfriando. Talvez esteja acontecendo com você. As lutas da vida, as dificuldades em fazer a vontade de Deus, as decepções com a igreja, as decepções com os próprios cristãos. Isso vai entranhando, irmãos. A gente não a gente é afetado por essas coisas. Isso vai roubando a motivação de vir ao culto. Perdemos o desejo de orar, ler a Bíblia. Servir na igreja? Não. Nunca mais, nem pensar. Confiar em pastor? Jamais. Já fui enganado uma vez. Não queremos comunhão com os irmãos. Quanto menos se envolver, melhor manter uma distância de segurança. O pecado já não nos incomoda. Acreditamos em Deus, mas já perdemos o temor, já não levamos a vontade de Deus a sério, já não buscamos o Senhor antes de tomar uma decisão. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de você aquecer o seu coração. É hora de você renovar a sua disposição, a perseverança. Se serve de consolo, né? Tudo isso que te aconteceu, que te machucou, lembra-se, faz parte das dores de parto. É parte dos sinais do fim. A esperança é que isso que te fez tanto mal, um dia, sim, chegará o fim. Mas até lá, o Senhor nos sustenta espiritualmente. Então, irmão, minha irmã, você não precisa desistir, apesar do seu desânimo, Jesus está no céu intercedendo por você. O Espírito Santo continua atuando em nossa vida. Os meios de graça continuam fluindo graça do céu através da igreja. O amor do Senhor por você não se alterou 1 centímetro sequer. O seu lugar no povo de Deus continua garantido.
mesmo que o seu coração esteja gelado. O que nos leva para a última parte do texto, que nos traz uma tarefa. Jesus nos traz 3 tarefas nesse texto. Primeiro, não se deixe enganar. Segundo, perseverem e não desanimem. Terceiro, preguem o Evangelho. Jesus diz que antes do fim o Evangelho deverá ser pregado por todo o mundo. Então, qual a mensagem deve ser pregada? Jesus vai responder: este Evangelho do Reino. Pregado por quem? Apenas pelos apóstolos? Apenas pelos pastores? Missionários? Evangelização, meu irmão e irmã, não depende de cargo nem de dom. Evangelização é a missão de todos os cristãos. Somos todos missionários. Todos devemos compartilhar o Evangelho com todos. Falar de Jesus em tempo e fora do tempo, quer seja oportuno ou não. Falar de Jesus dentro da igreja e fora da igreja. Falar de Jesus com crente e com não crente. Então você não só pode, como deve. Ah, pastor, mas eu estou na igreja há pouco tempo. Fale de Jesus. Eu nem fui batizado. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Meu dom não é falar. Entendeu errado, irmão. Ninguém está falando de dom. Tarefa. Falar de Jesus. Ah, mas eu ajudo na igreja de outras formas. Vai continuar ajudando. E vai falar de Jesus. Precisamos orar pela conversão dos nossos amigos. Precisamos orar pela conversão dos nossos familiares. Qual foi a última vez que você orou intencionalmente pela conversão de uma pessoa que não é crente? Sabe? Simples assim: Senhor, converte este coração. Liberta essa vida, traz salvação. Qual foi a última vez que você se colocou diante do Senhor, pedindo: Senhor, me use como instrumento? Eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Não sei como, não sei de que jeito, mas me usa, Senhor. Então, queridos, a falta da missão adoece a igreja. A falta da missão adoece o cristão. Deixa eu falar uma coisa importante. Quando você prega o Evangelho, mesmo que o outro não te dê a menor importância, você está edificando o seu coração. Não há melhor remédio para edificar o seu coração do que falar do amor de Cristo. Então não é sobre quantas pessoas vão ouvir, não é sobre o que as pessoas vão dizer de você, não é sobre a avaliação que elas vão fazer sobre o seu discurso, não é sobre quanto você conhece de Bíblia, teologia, doutrina, é sobre você edificar o seu coração que está perigosamente num processo de esfriamento. O Evangelho é a resposta certa para o mundo, para a crise do mundo. É a resposta certa para o nosso coração. Ele nos prepara para o fim, para a próxima fase. Previne o nosso coração do aumento da iniquidade. Jesus vai dizer, a iniquidade vai aumentar. É um dado. Jesus não falou assim, ó, evitem o aumento da iniquidade. Não. Fiquem sentados chorando no canto enquanto a iniquidade aumente. Não. Façam jejum e oração para que Jesus volte amanhã. Não. O que eu faço diante do aumento da iniquidade? O que eu faço diante de corações que se esfriam? Persevero pregando o Evangelho. É o que eu devo fazer. É o que você deve fazer.
Porque no Evangelho e em Jesus, a gente experimenta o fim de uma velha vida e o início de um novo mundo, de uma nova vida, de uma nova realidade, que já começa aqui e continua na eternidade. Feche seus olhos. Vamos orar. Coloque seu coração diante do Senhor. Queria desafiar você a apresentar e tentar responder para o Senhor e dizer para o Senhor em oração, sabe? Seja honesto. Senhor, eu não me sinto pronto. A realidade é essa, Senhor. Eu não me sinto pronto. Talvez você tenha dúvidas no seu coração. Talvez você tenha preocupação, medo. E se Jesus voltar? E se eu morrer? A palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse amor é o amor de Cristo por nós. Não é o seu amor por Ele. Não se trata do quanto você o ama, mas do quanto Ele te ama. Não é sobre o que você faz para Ele, é sobre o que Ele fez por você. Você pode ter confiança, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ainda que seu coração esteja frio, ainda que você tenha dúvidas, assim, ainda que você não esteja vivendo uma vida de pregação do Evangelho, ainda que você esteja perdido em N coisas, o amor de Deus por você permanece inalterável. O que você precisa fazer? Se entregar a esse amor. Sabe, se entregar. Fala para o Senhor, diga essas palavras: Senhor, eu me entrego ao Teu amor, eu confio no Teu amor, eu confio na Tua graça, eu confio no que Cristo fez por mim. Cobre o meu coração com a Tua graça, cobre as minhas dúvidas com a Tua graça, cobre os meus medos com a Tua graça. Peça ao Senhor para aquecer o seu coração novamente, ou talvez aquecer pela primeira vez. A maldade do mundo tem esfriado o seu coração. As decepções, as frustrações, as tristezas, os seus erros, os erros dos outros. Talvez a igreja te machucou, talvez irmãos te machucaram. Pessoas que usaram o nome de Jesus te machucaram. E isso esfriou o seu coração. Mas Jesus te chama, nessa manhã, a aquecer o seu coração novamente. A incendiar o seu coração com a paixão pelo Evangelho. Com o amor do Senhor. Encher-se com o Espírito Santo. Se alimentar da graça de Deus e servir ao Senhor de maneira entusiasmada, para que falar de Jesus e falar do amor de Deus seja algo natural, porque você está cheio dessa graça, cheio desse amor. Ore ao Senhor. Deus amado, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque esse mundo terá um fim. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque um dia essa realidade acabará. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque um dia, Senhor, as lágrimas serão substituídas, ó Pai, pela alegria da Tua presença. Louvado seja o Teu nome, porque em Jesus, na morte e ressurreição de Cristo, nós já podemos experimentar o fim desse mundo e o início de uma nova realidade. Te louvamos, ó Pai, pela presença do Teu Espírito em nós.
porque fomos selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, porque somos propriedade exclusiva do Senhor, e nada nos separa do teu amor. Assim, ó Pai, enche-nos com a esperança do Evangelho, enche-nos com a esperança da segunda vinda de Jesus, enche-nos com a esperança da nova Jerusalém que desce do céu, da eternidade, da transformação. Enche o nosso coração, Senhor, com a alegria de sermos teu povo, para que as decepções desse mundo não roubem de nós essa alegria, Senhor. Enche-nos, ó Pai, com vigor e com ânimo de fazer a tua vontade, e que possamos, ó Pai, falar de Jesus, anunciar o teu reino, pregar o Evangelho, orar pela conversão das pessoas que estão ao nosso redor. Ó Pai, dá-nos a graça de vermos, ó Pai, os nossos amigos se rendendo aos teus pés. Dá-nos a graça de vermos nossos familiares se rendendo aos teus pés. Dá-nos a graça de vermos pessoas que estão ao nosso redor, que trabalham conosco, que estudam conosco, se rendendo aos teus pés. Dá-nos a graça de sermos instrumentos em tuas mãos. Dá-nos a graça de vermos, ó Pai, na tua igreja, Senhor, um avivamento do céu, onde nós nos dispomos com coração integral para servir ao Senhor, e que vejamos na tua igreja homens e mulheres, jovens, adolescentes, se rendendo aos teus pés, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus.